Então, pessoal, muito boa noite a todos. Vamos começar a nossa live para sermos pontuais. Hoje eu vou receber um dos maiores especialistas em imunodermatologia do Brasil, Dr. Gleison Duarte, que é médico pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em Ciências da Saúde pela mesma universidade e com especialização internacional na França. O Dr. Gleison também é membro do GRAPPA, né, que é o Grupo para Pesquisa e Avaliação da Psoríase e Artrite Psoriásica, e revisor de periódicos internacionais e autor de mais de 40 artigos científicos. Atua na renomada Clínica Ibis, em Salvador, que faz parte, né, que integra aí o Grupo CITA. Então, é com muita alegria que eu vou convidar aqui o Dr. Gleison. Boa noite, doutor Gleison. Boa noite. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo bem. Deixa eu Tá, tô, melhorar tá, aqui a minha posição da câmera. Tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem. Você me escuta bem? Também, tá tudo ótimo o áudio aqui. É só melhorar a câmera porque Beleza. agora eu tô vendo que as nossas telas estão divididas, então eu tô Aham. ajustando aqui. Ela diminui um pouco. É, melhorou aí? Melhorou, tá ótimo. Bem? Tá, joia. Então, doutor Gleison, primeiramente, super agradecer, né, por ter aceitado aí o convite de participar dessa live, né? Você sabe da grande admiração que eu tenho por você como profissional, como pessoa. Então, trabalhamos aí muito juntos, né, na época de gerência distrital, na divisão de imunologia, né, com foco na dermatologia, e é uma honra recebê-lo aqui na nossa live. E, Prazer é meu, prazer é todo meu. Encontrar novamente você agora como mentor é todo prazer e uma satisfação. obrigado, doutor Gleison. E para começar, a primeira pergunta que eu faço é para você se apresentar e falar um pouco, né, compartilhar a sua trajetória desde a da faculdade, né, de medicina até a sua especialização em imunodermatologia na França. Ok, vamos lá, vamos começar. Então, eu sou o Gleison, né? Eu sou de Salvador, tenho uma afeição muito grande aqui pelo meu estado, então eu fiz graduação aqui na Universidade Federal da Bahia, e seguindo a graduação, eu já emendei direto com a residência em dermatologia, né? Então, foram mais, além dos 6 anos de graduação, mais 3 anos lá na Universidade Federal da Bahia fazendo residência em dermatologia. No final desse processo da residência, eu vi que eu gostava demais mesmo de doença, principalmente as doenças imunomediadas, né? E aí eu tive a oportunidade de passar em 2008 um período na França, que foi uma especialização muito com foco na imunodermatologia. Depois, então, a convite de uma colega daqui, por que que você não faz um mestrado? E aí eu já estava apaixonado por psoríase, né, que era a doença assim que capitaneava o conhecimento da imunodermatologia, e aí eu procurei alguém que se interessasse pelo meu tema, né? E aí eu consegui um imunologista, né, que foi o meu orientador, o doutor Edgar Marcelino, e aí a gente fez o mestrado e mais 2 anos, depois o doutorado, mais 4 anos, tudo focado em psoríase. Então, a jornada toda teve muitas coincidências, né, mas sempre com uma paixão ali pela imunodermatologia, e esse processo se deu grande parte do tempo aqui mesmo, né, dentro do estado eu consegui fazer bastante coisa. Alguns momentos eu fui para São Paulo, alguns momentos teve esse momento de 2008 que eu também consegui ir para fora, mas grande parte do tempo, né, essa formação aconteceu na minha casa própria, que era a UFBA. Ah, que coisa boa, doutor Gleison, muito bom. E hoje, na sua prática clínica, né, quais são as principais doenças imunomediadas que você hoje trata? Então, hoje eu tenho um foco muito grande em 4 doenças principais, que são a psoríase, a dermatite atópica, a urticária crônica espontânea e a hidradenite supurativa. Eventualmente, eu acabo recebendo pacientes de doenças autoimunes bolhosas, líquen plano, mas grande parte da minha agenda é lotada com esses pacientes que são triados já, né? Os novos pacientes, eles acabam sendo triados até para poder dar foco ao que eu realmente
me proponho, né? Então, tenho vivência hoje em congressos de estética, de cosmiatria. Eu não trato doenças infecciosas porque eu não tenho esse público, então eu acabei direcionando para os atendimentos as coisas que realmente eu tenho estudado nos últimos anos todos, né? Então, e acaba sendo de forma muito concentrada nessas quatro primeiras que eu comentei. Uhum. Muito legal. E, doutor Gleice, você podia falar um pouco da importância do tratamento precoce para essas doenças que você citou? E a gente evoluiu muito, nos últimos anos com essa concepção de que o tratamento precisa ser feito antes que as sequelas se instalem, né? E as sequelas que a gente fala não são sequelas necessariamente físicas. Quando a gente pensa em sequelas, a gente vai pensar em uma mutilação, etc. Mas muitas dessas sequelas são cicatrizes psicológicas, né? Então, são pacientes que acumulam ali durante anos de vivência com essas doenças crônicas um monte de traumas, de situações de vergonha, de preconceito que passaram, de humilhações. Então, a pele está exposta demais para os comentários de todos. E por isso esses pacientes acabam muitas vezes tendo cicatrizes psicológicas que são muitas vezes bem dolorosas mesmo. Então, a nossa ideia hoje é tratar precocemente, não só para evitar esses problemas de ordem física e psicológica, mas também porque Uhum. a gente vem conhecendo nos últimos anos que quando você trata precocemente, os resultados de longo prazo acabam sendo melhores. As chances da gente conseguir modificar possivelmente até a própria doença, ela se tornar uma doença mais tratável, com a possibilidade, inclusive, talvez, da gente conseguir fazer pausas no tratamento. Tudo isso está sendo discutido hoje, né? O tratamento precoce pode mudar a chave do sistema imune para um resultado final melhor. Uhum. Eu trabalhei muito tempo, né, como eu citei no início, com a psoríase. E realmente uma psoríase grave é muito triste, né, para o paciente. Toda essa questão psicológica, social, muitas vezes chegando ao suicídio, né, ao extremo. Então, eu tive casos, né, eu gerenciava a metade do Brasil, com exceção de São Paulo e Sul. E eu vi na prática, né, porque os meus primeiros 10 anos na imunologia, na indústria farmacêutica, né, como gerente distrital e consultor técnico, foi na reumatologia. Mas na dermato, os últimos 5 anos, né, com a psoríase especificamente, foi muito chocante para mim e, ao mesmo tempo, muito satisfatório em ver a transformação, né, dos pacientes com esse avanço, né, da medicina no tratamento da psoríase. Então, no seu entendimento, o que mudou, né, nesses últimos anos, né, no tratamento mesmo da psoríase e no próprio entendimento da doença? Eu vou trazer uma informação que eu tinha muito à época, já tem uns 3 anos, 4 anos, que até o paciente achar o tratamento correto, achar um especialista e realmente começar o tratamento como deve ser, poderia levar até 10 anos essa jornada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também na questão dos avanços aí no tratamento da psoríase. A gente ainda tem um atraso grande em relação ao diagnóstico dessas doenças. Especialmente quando os pacientes são fora dos grandes centros, em que é dificuldade de encontrar, né, um profissional habilitado, dermatologista que entenda daquela manifestação cutânea. Então, acaba que muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio mesmo, e isso tem sido reflexo não só no Brasil, mas no mundo todo, né, de uma discussão de que a gente precisa falar mais dessas patologias. A própria Organização Mundial de Saúde, anos atrás, colocou como uma necessidade de se falar mais sobre essas doenças, e isso tem melhorado, né? A gente tem visto hoje, por exemplo, eu trabalho num grande centro urbano, mas eu tenho visto os pacientes chegarem muito mais precocemente do que os que chegavam há 5 até 10 anos atrás. Então, aqui dentro da própria cidade, as coisas já vêm mudando, porque a gente está vendo os pacientes serem diagnosticados mais precocemente, e aí, às vezes, o médico que diagnostica não trata, mas ele já encaminha e já permite que o paciente tenha acesso a um tratamento sistêmico mais rápido. Eu acho que uma das coisas que melhorou muito foi o diagnóstico, mas a outra também foi a ideia de que a gente tratava muito psoríase com rodízio de pomadas. Um Uhum. paciente fazia uma pomada, não melhorava, mudava de creme, mudava para solução, para loção. Então, o paciente não tinha sido em qualquer momento cogitada a possibilidade de introduzir um medicamento oral de baixo custo
ou uma Uhum. fototerapia. Então, vivia-se num ciclo de troca, né, de tratamentos tópicos. E a gente já vê hoje muitos profissionais que já se sentem mais seguros em introduzir os medicamentos orais, mesmo que sejam medicamentos relativamente simples, exige um estudo específico para o uso desses medicamentos, né, já Uhum. encaminhando para fototerapia. E aí esses pacientes, às vezes, quando já não respondem aos convencionais, chegam mais rápido também aos tratamentos de alta complexidade. Então, eu acho que o que mudou muito foi o diagnóstico mais precoce, se falou mais dessas doenças, hidrademite, psoríase, urticária, todas elas, dermatite atópica, agora muito vem se falando, né? Uhum. Sim. Então, o diagnóstico super melhorou, pelo menos nos centros maiores, e aí a gente tem visto que o diagnóstico melhorou, mas também o acesso ao tratamento vai aos poucos sendo também melhorado. Muito legal. Muito legal. E eu me recordo, Gleison, que hoje a gente tem um acesso muito mais facilitado, né? Através do sistema público, através do sistema privado, de vários imunos biológicos aí maravilhosos, né? Antes era bem mais difícil. Eu lembro de o seu cuidado com seus pacientes, né? Os seus laudos, que muitas vezes o paciente, mesmo se o medicamento está incorporado no rol, você várias vezes conseguia por liberalidade, né? Então, convém liberar aí de forma espontânea porque você sempre foi muito criterioso nessa questão de realmente mostrar para o convênio, né, a necessidade do paciente, né? Então, E eu estou me recordando quando em 2010, que eu morei inclusive em Salvador, lançando a interleucina 6 para reumatologia, para artrite reumatoide, que praticamente era a primeira classe depois do anti-TNF, né? Então, o quanto que foi desafiador, e aí depois surgiram várias anti-interleucinas, né? 17, 23, interleucina 23, então o quanto que esse tratamento evoluiu, né? E o paciente em pouquíssimo tempo está com a pele aí, como a gente fala, né? Como os médicos falam, PASI 100, pele sem lesão, então, isso realmente é muito satisfatório. E Doutor essa Gleice, fase, à só para vontade. complementar, né? Claro, Essa fase que a gente viveu na dermatologia, né? Mais de uma década sem acesso, né? A gente tinha, de um lado, a existência de medicamentos que poderiam oferecer uma melhora para o paciente, que já tinha falhado a tudo, e do outro, a gente não tinha acesso, nem público, nem privado. E aí, essa postura, que a gente chama lá na clínica de postura nunca desista. perfeito. Você vai tentar até o fim. Então a gente tentava até o fim. Então a gente fazia os laudos, a gente ligava para auditor, a gente mostrava a necessidade, né? E essa postura fez com que a gente conseguisse muito, que muitos pacientes tivessem acesso ao tratamento quando ele não era nem obrigatório. Hoje as Uhum. coisas melhoraram muito, né? Hoje Sim, acesso aí para sim. dermatite, psoríase, todas essas doenças que eu citei têm acesso pleno hoje nos planos de saúde. Algumas têm acesso já na esfera pública, mas foram décadas aí que a gente não teve, desde o primeiro lançamento para dermatologia até a primeira incorporação, se passaram mais ou menos 16 anos, né? Sem acesso. É muita coisa. E também pegando o gancho do que você está falando, até para o público leigo, para o paciente, né? Saber também essa importância do trabalho do médico e de uma clínica que tem aquele setor ali de liberação, né? Então, um setor extremamente capacitado, né, que facilita essa questão do acesso, agiliza essa questão do acesso. E me recordo muito bem de tudo que você citou, era uma luta e gostei, né? Não desista nunca, porque É. realmente, né, a clínica, vocês super criteriosos, e na grande maioria das vezes eu vi realmente os pacientes, né, terem acesso. Doutor Gleison, falando um pouquinho de pesquisa, publicações, papel acadêmico, você tem mais de 40 artigos publicados, né, em revistas internacionais e nacionais. Quais delas você considerou assim a mais transformadora? É difícil escolher, viu? Difícil. Porque a gente tem muita alegria, né, de ter um artigo publicado numa revista estrangeira, principalmente, que são muito, né, rigorosas para receber publicações de autores latinos, né? Mas eu acho que as minhas maiores realizações não foram com as revistas estrangeiras, foram com as publicações nacionais, das quais eu tive a oportunidade de participar nos consensos, né? Os consensos são, para quem não é da área, os verdadeiros diretrizes
que são oferecidas para o tratamento de uma doença, né? Então, a gente não pode tratar conforme a nossa livre e espontânea vontade. Eu não posso decidir como eu vou tratar uma doença baseado na minha opinião. Eu preciso decidir baseado no que a literatura nos coloca como um guia. E participar do consenso é participar da elaboração dos guias, né? Então, o que mais me tornou mais me trouxe a satisfação foi participar dos consensos de hidradenite, de psoríase, de dermatite atópica, né? Então tá ali entre um grupo pequeno que elaborou, né, esses consensos, né? Então isso me trouxe assim muita alegria. O trabalho é gigante, mas a recompensa é enorme, né? De estar participando daquilo e viver uma história, né? De estar mudando Claro, as diretrizes das doenças, de evolução, de tudo que a gente tem falado aqui, isso está lá no consenso, né? muito bacana. E essas diretrizes, geralmente é onde o rol da ANS se baseia, né, com a DUT, né, para as diretrizes de tratamento, onde o PCDT, né, o Sistema Único de Saúde também se baseia. E é um trabalho Sim. realmente bastante trabalho, né, mas realmente muito satisfatório. Parabéns, doutor. Consenso, Parabéns aí consenso pelo. ele gera uma evidência, né, que representa a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E no Uhum, momento em que a gente, como entidade, publica esse consenso, em algum momento, as agências de incorporação, sejam elas públicas ou privadas, vão estar lendo esse consenso, vão estar considerando ali também essa evidência. Então, ela vai também ter um impacto ali na DUT, vai ter um impacto no PCDT, cada um para, né, uma esfera privada e pública, respectivamente, mas influencia bastante. E a gente teve notícia, inclusive, recentemente, né, de que numa das avaliações de incorporação de um imunobiológico, se falou muito, não, mas essa medicação ela está lá como primeira linha, segundo o consenso brasileiro de psoríase da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então vamos avaliar isso com muito cuidado. Então olha que interessante, né? Como impacta nas políticas públicas e privadas, né? muito bacana, muito bacana. E sempre tendo o paciente aí, né, como foco principal, né, o acesso, que é o nosso todo o trabalho aqui na indústria, né, como consultor técnico, gerente distrital, é ali trabalhar da prescrição ao acesso para que o paciente realmente tenha acesso a esses medicamentos. E como é atuar como revisor desses periódicos internacionais? Se você puder citar os periódicos e essa experiência também de trabalhar como revisor. Sim. Olha, o trabalho de revisor é um trabalho árduo. Eu converso com alguns colegas que a gente devia ser remunerado para revisar esses trabalhos, porque você, né, tem que esmiuçar todo o trabalho, verificar as falhas, as fortalezas desse trabalho, para depois verificar se ele tem condição de ser aceito ou não para uma publicação, né? Uhum. Mas o trabalho de revisor, ele dá para a gente uma oportunidade muito legal. Eu vou saber o que ainda vai ser publicado, né? Então, antes do artigo estar fresquinho, eu já estou lendo o artigo, né? Aham. E influenciar na própria redação, muitas vezes, como melhorar, né? Então, o trabalho é muito interessante, né? Eu já fiz revisão para o Jornal Europeu da Academia Europeia de Dermatologia, Archives of Dermatology, realmente, eu já fiz para bastantes periódicos esse trabalho de revisão e ajuda também a gente a crescer como profissional. Porque no momento em que você se presta a revisar algo, você também está estudando, você está procurando informações que podem contradizer aquele dado. Então, a ciência é isso, né? É a busca da verdade. É Uhum. difícil quem está na área de exatas entender como a ciência é, né? Não, dois mais dois sempre serão quatro. Na Uhum. ciência, o ovo pode ser o vilão na década de 80 e pode ser o mocinho na década de 2000. Então, pô, tudo muda. E ela é sempre, a metodologia é sempre há dúvidas. Vamos esclarecer essas dúvidas. Então é isso, né? Então, acho que trabalhar como revisor nos faz melhor pensar como cientistas. Muito bacana, muito bacana. Doutor Gleice, você já falou muito, né, sobre todo esse carinho que você tem pela Bahia, pela Universidade Federal da Bahia, né, fazendo aí a medicina, mestrado, doutorado, e você teve essa experiência na França. Queria que você falasse um Sim. pouco como que foi essa experiência adicional aí na França, o que você mais aprendeu nesse período, a questão até da diferença, né, entre países, essa diferença cultural. Eu tive a oportunidade de morar um ano também nos Estados Unidos, estudar na DBU,
a Universidade Batista de Dallas, e é muito gostoso essa experiência, né, internacional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu período na França. Sim. Primeira semana foi muito engraçado porque eu achei que eu fosse ficar olhando, observando, e aí deu 2, 3 dias, o nosso chefe, né, o Jean-François Nicolas, ele chegou com os prontuários, lá ainda usava muito papel na época, isso foi em 2008, né? E aí depois de alguns dias ele falou assim, pode começar a atender agora os pacientes. Então, foi assim, imersão prática total já na primeira semana. E aí a gente ia discutir, né, esses pacientes, e na discussão eu via que eram os mesmos problemas daqui. Então, eram pacientes que passavam por N médicos até chegar ao diagnóstico, depois para chegar a um tratamento adequado, que muitas vezes era um tratamento até simples, né? Uhum, Então, tinham as mesmas dificuldades, às vezes procedimentos que poderiam ter sido feitos anos antes ainda estavam ali naquele processo. Mas, de certa forma, a gente via, né, um cuidado com o paciente muito legal, uma medicina super humanizada, inclusive. Achei incrível como foi humanizado, né, esse período que eu passei lá. E, ao mesmo tempo que a assistência não precisa estar desvinculada e não deve da pesquisa, né? Então, lá, ao uhum, mesmo tempo que a gente fazia assistência, existia um andar que tinha, assim, salas e mais salas voltadas à pesquisa. Então, isso me trouxe aí essa semente de querer, quando eu voltei, poxa, eu quero fazer pesquisa. E aí, quando termino o mestrado, doutorado, como é que eu vou fazer pesquisa, estando no serviço privado? Então, quando essa imagem da pesquisa lá ficou na minha cabeça, eu pensei, a gente pode ter uma estrutura dentro, fora de uma universidade que possa gerar pesquisa. Então, eu gostei muito do período e ele trouxe repercussões para o restante da minha vida, né? De trazer tentar trazer um espelho do que eu vi lá para nossa realidade. Fazer pesquisa fora da universidade é algo desafiador muito super uhum. desafiador, mas eu não quis perder essa oportunidade. Foi daí que a gente começou a fazer pesquisa há uns 4, 5 anos atrás. A gente quando começar a fazer pesquisa, começamos a fazer pesquisa. Coisa boa, muito bacana. Foi algo super novo, né? Como você falou, desafiador, inovador. E justamente pegando esse gancho, hoje você atua na Clínica Ibis, né? Fazendo parte agora do grupo Cita, né? A Clínica Ibis em Salvador. Quais os diferenciais, né? Da estrutura da Clínica Ibis, do grupo, e até que você falasse um pouco sobre essa questão do grupo Cita como um todo, né? EVCity, Nova Clean, enfim, até aí para o público. Legal. E, assim, o pessoal, quando eu falo, eu trabalho no Ibis, né? E o pessoal fala assim: ah, do hotel? Hotel Ibis? Mas então, o IBIS é um Instituto Baiano de Imunoterapia. Então, a gente, desde o início, tem essa raiz de buscar tratamento de doenças imunomediadas com imunoterapias, né? Então, a gente começou lá para o ano de 2013, mais ou menos, né? Com duas especialidades, né? Reumato e derma. E depois a gente foi vendo a necessidade de você ter um acompanhamento multidisciplinar com mais outras especialidades. Então, daí a gente foi para gastro, a neuro, a própria alergoimunologia, né? Então, hoje são essas nossas principais especialidades, né? E nesse processo a gente foi vendo também que existiam outras clínicas semelhantes, né? E com afinidades, né? E com isso se formou, né, um grupo, né? Então, com esse grupo que chama CITA, a IBIS está aqui na Bahia, junto com a Nova Clean, também com o mesmo foco, né? Dermato, reumato, gastro, neuro. Em São Paulo, a gente tem a EVCity, né? E recentemente a gente teve aí a entrada da Cliagen, que ela tem um foco muito, muito grande e importante em gastroenterologia. Uhum, Então, a reumato e a dermato já são muito referência, né? O IBIS e Nova Clean já tem uma referência enorme aqui na cidade, mas a entrada aí da Cliagen fez com que a gente tivesse um nome de gastroenterologia forte já até em nível nacional. Então, o processo de formação aí do CITA foi nos ajudando a ganhar mais esse respaldo fora das especialidades originais da dermato e da reumatologia.
Legal. E hoje você atende também em São Paulo ou está focado na Ibis em Salvador? Só Salvador mesmo, né? Então eu fico integral lá, né? Então eu estou ou na assistência ou estou na pesquisa. Então eu Uhum. não trabalho com gestão, nada. Então minha vida é paciente, né? Então ou eu estou atendendo ou eu estou na pesquisa, né? A priori, todos os dias da semana quando eu estou em Salvador, né? Mas com tantas coisas que a gente acaba fazendo a mais, né? Então, mas é sempre no IBS mesmo. Maravilha. E, doutor Gleison, como você vê assim, o papel da indústria farmacêutica na jornada do paciente, né, nessa questão até do acesso, né, a esses medicamentos imunobiológicos para doenças imunomediadas? Eu acho que ela começa até de antes, né? O papel da indústria farmacêutica muitas vezes nem é reconhecido. Muitas das pessoas que são hoje formadoras de opinião, pessoas que estudaram mais essas doenças, elas vieram por um estímulo constante ali dos consultores que estavam convidando para eventos, para atualização. Então, eu acho que até mesmo para a gente ter pessoas capacitadas, muito desse esforço veio da própria indústria farmacêutica. Óbvio que para ela é bom que tenha mais pessoas capacitadas para tratar as suas doenças, mas de que outra forma também a gente conseguiria capacitar pessoas que já estão 10, 15 anos fora da faculdade e que a gente sabe que nos congressos não é um tempo suficiente para você sair de um congresso capacitado para tratar essas doenças tão complexas. Então, eu acho que já começa daí a importância. Então, disseminar o conhecimento. E outra coisa que eu acho muito importante é levar o awareness, né, que é a difusão da doença, né? Eu acho que uma das campanhas mais belas que eu vi foi a campanha de disseminação da psoríase, que passou no Fantástico, né? Era um paciente que estava ali dançando na praia feliz, porque ele estava livre da psoríase, então ele estava dançando ali com toda a alegria do mundo. Aquela campanha fez lotar os nossos consultórios de pessoas que queriam também estar dançando na praia feliz, sem roupa, sem se esconder. Então, o Uhum. awareness feito por aquilo e outras campanhas também semelhantes aconteceram, né? E aí depois tem essa parte que você falou, que é o acesso, que já era uma etapa bem final, né? Então, no momento em que eu tenho ali um tratamento, e esse tratamento ele tem todo um pré-requisito para acontecer, o consultor que nos ensina como ter o acesso, que nos ensina como é uma carência, uma cobertura parcial temporária, que às vezes tem ali um programa de início de tratamento que nos salva na situação que às vezes a gente não tem outra opção, né? Que orienta como fazer uma LME que não está, como que chama, familiarizado, né? Então, olha, você vai preencher esse laudo assim. Então, quem está começando ali, muitas vezes é o próprio consultor que ensina como preencher uma LME, né? Uhum. Então, do início ao fim, existe importância, né? Então se critica muito, a gente vê aí pessoas com teorias conspiratórias da indústria farmacêutica. Eu vejo totalmente ao contrário, totalmente ao contrário. Eu acho que ela nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a entender quando você não tem familiaridade, nos ajuda a dar acesso. E quando essas doenças tiverem cura, tenho certeza que a indústria farmacêutica vai vir e oferecer o tratamento da cura. Provavelmente vai ser caro. A gente tem o exemplo da hepatite C, não temos? Uhum. Hoje nós temos Uhum. cura para hepatite C. Custa bastante, mas o tratamento tá aí, é curativo, né? E a gente não tinha cura há 20 anos atrás. Então, as pessoas criam teorias conspiratórias que quem lida com a indústria farmacêutica fica até chateado de ver as injustiças proferidas, mas Uhum. é muita importância. Muito legal ouvir isso, doutor Gleison, porque o investimento em pesquisa é gigantesco, né, da indústria farmacêutica. A gente vê hoje a terapia celular, né, transformando completamente aí a vida de pacientes que em estado terminal, né, que não teria mais nenhum tipo de medicamento, né, e o medicamento sendo feito específico para aquele paciente. Então, hoje é imunologia, oncohemato, doenças raras, terapia gênica e agora já com a terapia celular. E o quanto que é investido em pesquisa, né? E o Sim. quanto que a indústria realmente está junto, muito bacana. E bom ouvir de você, como médico especialista, né? Um médico referência, né? Em todo o Brasil e mundialmente, a importância do trabalho do consultor técnico, né? É toda uma equipe multidisciplinar. Tem o marketing, tem a área médica, tem a área da demanda, tem a área de vendas, tem, né? É toda uma equipe multidisciplinar com o paciente no centro.
E eu sempre comento, né, que um consultor técnico hoje, para poder fazer esse trabalho que você citou, né, de ajudar o médico e ajudar o paciente através do médico, tem que ter aí, eu falo que é o tripé do consultor técnico, né, que é o conhecimento científico, né? Hoje a gente tem vários imunobiológicos, as diferenças às vezes são mínimas de um para outro. O conhecimento do sistema de saúde brasileiro, seja ele público ou privado, que é totalmente, né, diferente, e também a gestão de contas. Como são medicamentos acesso dependente, né, que vai precisar de uma clínica, de um hospital para ter a liberação, para ter a infusão, para ter a aplicação. Então, entender muito bem também da gestão de contas. E pegando esse gancho, é um dos trabalhos que a gente faz aqui, né, na indústria farmacêutica, que é o curso preparatório para consultor técnico da imunologia, uma parte técnica muito robusta, eu cuido dessa parte técnica. A gente tem a Priscila Jacó, que é da área médica, a Emercel, que cuida de toda a parte científica, e na turma de agosto a gente vai ter mais um gerente distrital, que é a Grazi Ribeiro, de uma grande multinacional, de uma divisão de alta complexidade, falando sobre o processo seletivo, a visão do gestor, né, durante o processo seletivo. Então, é um curso 100% ao vivo, online, com muita troca, né? São 4 dias, 2 horas, das 19 às 21 horas, mas para que realmente um representante, né, que está numa linha regular, que quer migrar para uma imunologia, saia realmente preparado e competitivo. E hoje, empresas como a Johnson Johnson, por exemplo, já contrata profissionais sem nenhuma experiência na indústria, direto, né, para a imunologia, oncologia, Hemato, né, que é um projeto Geração J, se não me falha a memória. Então, até para esses profissionais das mais diversas áreas que gostariam de fazer essa migração para a indústria farmacêutica. Então, pegando esse gancho. Muito legal, doutor. E tem Falando, oportunidade, né? Você é uma baita sair, né? oportunidade. Você sair de uma linha simples, às vezes, e ir para alta complexidade de primeira, assim, né? Que Na minha incrível. época não tinha É, isso. Fiquei sete sim. anos, né, no antigo laboratório Schering Plough. Depois fui para a Roche pela metabolismo para poder migrar para a imunologia. Então, você não tinha essa Ah, oportunidade e é, já ingressar numa linha de alta complexidade. Realmente sim. é uma baita oportunidade. Falando um pouco agora da área da saúde, né? Então, muitos profissionais eles estão migrando, né, para linhas de alta complexidade, seja enfermeiros, seja farmacêuticos, para ser MSL, né, que é o Medical Science Liaison, né, que é esse elo entre a indústria e o médico, os líderes de opinião com a parte científica, né, e também médicos para trabalhar na área médica, ser gerente médico, enfim. Então, na sua opinião, o que é essencial para esses profissionais se destacarem? Porque você, além dos consultores, da parte da demanda, você também tem muito contato com a área médica, né, gerente médico e Sim. MSL. Então, o que é que você acha aí que é realmente essencial para esses profissionais da área médica se destacarem? Olha, a área médica, eu acho que é um desafio de atualização constante, quase que diária, porque você vai entrar em contato com diversos públicos, né, de médicos. Aqueles que vão precisar de uma informação inicial, básica, mas eles vão ter em contato com públicos altamente frequentes, frequentadores de eventos, de congressos, múltiplos congressos. Então é muito desafiador levar coisa nova. Então, ao mesmo tempo que ele tem que estar com um enredo mais básico preparado, ele também tem que estar com um enredo altamente avançado para oferecer um diferencial. Então, eu acho que quando o profissional da área médica vem falar comigo sobre um artigo super recente, poxa, que legal, eu já vou usar esse artigo para minha próxima aula. Agrega demais, né? É muito desafiador, né? Você tá o tempo todo buscando essas informações novas, mas isso dá, né, mostra ali que a pessoa ela tá indo atrás, né, de fazer diferença, né? Então, isso da área médica eu acho incrível. Claro que vai ter muitas oportunidades de ter o contato com o público médico para falar do dia a dia, das dúvidas comuns, das situações desafiadoras, cenários mais complexos que podem acontecer, né, no tratamento. Então, às vezes, tem um paciente mais complexo, isso gera dúvida. Então, a área médica nos dá esse suporte. Então, eu acho que tem que ser pessoas que gostam de estudar,
né, que estão ali o tempo todo interessadas em aprender, né, e como eu falei que é ciência, né, e que gostam também de questionar, né? Então, às vezes você tem uma dúvida e essa dúvida não tem respostas, mas muitas vezes quando você cava, encontra alguma coisa na literatura. Então, eu acho que é uma área que precisa ter essas duas coisas, a curiosidade, o questionamento e a vontade de aprender sempre, né? Muito bacana. O Wilton, não sei se ainda está aqui na live, mas eu vi que ele entrou. Então, o Wilton é baiano também, líder de todos os MSLs da Johnson Johnson. Então, agradecer aí a sua presença, Wilton. Agradecer também a presença de todos. E pegando esse gancho, doutor Gleison, as preceptorias internacionais. Então, existem várias preceptorias internacionais em vários serviços, né? Com certeza você já participou de várias. Fala um pouco sobre essa questão da importância das preceptorias. Tem os congressos, tá aí, ó. Grande Wilton, tá por aí. Um abraço, amigo. Então, tem os congressos internacionais, né? O europeu, o americano, né? Que são os principais. E tem as preceptorias com grupos menores, de 20 médicos. Fala um pouco como que você vê essa importância da preceptoria para a classe médica e essa troca de experiência entre países. Sim. Olha, é interessante, viu? Às vezes a gente encontra pessoas lá do Oriente Médio, médicos da Coreia, médicos de extremos opostos daqui da nossa região e que têm, às vezes, os mesmos desafios, coisas super parecidas, ou que muitas vezes têm acessos aos tratamentos muito diferentes. Outras situações que às vezes nós estamos aprendendo porque eles já estão à frente, já têm 1 ano, 2 anos que já tem um produto, então a gente está falando ali com uma pessoa isenta de conflitos, né? Ela não de representante de uma indústria, mas ela está ali com uma oportunidade de falar dos seus casos, do que já teve as suas experiências. As últimas preceptorias que eu participei, elas foram muito ativas, né? Em que a gente não estava como ouvintes de aulas, a gente estava entrando em contato, né, com esses outros colegas em workshops, em dinâmicas, para discutir os casos clínicos, que eu acho que é muito interessante, porque só a aula teórica não justifica. Eu poderia fazer uma aula teórica virtual, não precisaria ter Perfeito. o desgaste de viajar. Mas esses workshops, essas dinâmicas, né, você encontrar formas da gente se manter atento durante horas e horas ali, né, em estudo, às vezes com fusos horários que são traiçoeiros, né, para a sua atenção. São essas coisas que têm assim ganhado muito minha atenção nas últimas preceptorias. No início elas eram muito teóricas, com um pouco de Uhum. parte prática, você via os pacientes e tal, mas hoje elas estão muito focadas em discussões, trocas mesmo, sharing, né, de conhecimentos. E fantástico, assim, as conversas com os colegas do Oriente Médio mesmo são surpreendentes. São países riquíssimos, que têm Uhum. acesso a tratamento muito rápido, assim como no Japão também, né? E a gente vê os colegas que já estão lá usando as moléculas, que a gente ainda não sabe nem quando vão chegar no Brasil, e que eles já estão usando há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Que Então tem um legal. acesso pleno. É incrível, né? É uma Que oportunidade realmente, antecipação, né? né? Incrível. Muito bacana, muito bacana. Então, Gleice, eu me recordo que você sempre recebeu muitos pacientes, né? No meu caso, na psoríase, encaminhados, né? Daqueles médicos que, por algum motivo, não prescrevia, né, imunobiológico, dermatologista, que paravam ali no DMARD, né, na droga modificadora da doença. Quando chegava naquele ponto, preferia encaminhar, né, para você. Eu acredito que esse cenário vem mudando, né, que está surgindo cada vez mais imunodermatologistas, vamos dizer Sim. assim. E eu queria que o que você diria, né, para um jovem dermatologista ou residente que deseja se aprofundar no tratamento dessas doenças imunomediadas, imunobiológico, e além da estética, né, nada contra a estética, adoro estética, Uhum. mas que Uhum. realmente, né, trate a doença também ali por completo. Sim. Eu acho que a gente vive hoje, para o médico dermatologista recém-saído da residência, um mercado que é difícil de se inserir, porque nos interiores você tem poucos dermatologistas, mas nas capitais você tem acesso. Então, você precisa ter diferenciais para conseguir, né, ter aquele paciente, né, que já está, né, com N outros colegas já atendendo naquela mesma capital. Então, eu acho que é uma área que ainda tem espaço muito para novas pessoas
diferentemente da estética que está assim saturada, né, de profissionais não só da medicina, mas de diversas outras áreas da saúde também trabalhando com estética. E no caso da imunodermatologia, a gente sabe que o futuro é um futuro brilhante, porque o pipeline, que é o que a gente chama, né, de novos estudos, o que vai vir para o futuro, está muito na dermatologia. Então, a gente teve um período áureo da reumato, em que muitas das drogas novas que estavam sendo estudadas eram na reumatologia, e a gente vê hoje isso muito na dermato com essas doenças como hidradenite, psoríase, urticária, dermatite atópica, com hoje opções crescentes, cada vez que a gente, um ano, dois, a gente já vê mais e mais tratamentos vindo, mas a gente sabe que líquen plano, vitiligo, alopecia areata vão ser as próximas doenças do futuro, que vão vir aí com uma quantidade enorme de novas moléculas imunoterapias orais, imunoterapias biológicas. Então, existe um espaço, com certeza, pessoas que vão precisar se especializar em vitiligo, em alopecia areata. Eu falo mesmo, eu não dou conta, é muita coisa. Então, a gente precisa de pessoas que vão estar ali para ocupar esse espaço, né? Não tem como você saber todas as doenças imunomediadas. Então, existe. E aí eu acho que o caminho tem que ser um caminho processual, né? Não vai dar para fazer todas, como eu falei, mas escolhe aquelas que você tem mais afinidade, né, de trabalhar e vai ocupando aquele espaço, né? Não dá para querer fazer todas, né, de uma vez, Uhum, até porque a quantidade de informações é absurda para se manter atualizado em poucas, imagine em todas, né? uhum. Perfeito. E o nosso foco sempre é o paciente, né? Paciente no centro, sempre, né? E partindo já aí para o final, que mensagem você deixaria para esses pacientes que convivem com essas doenças, principalmente essas quatro que você mais trata no momento? Bem, acho que como médico, a primeira coisa que eu diria, não se automediquem. Se já é temerário se automedicar para uma doença simples, imagine para uma doença complexa que até para a gente é difícil, né? Então, acho que a primeira coisa é não se automedicar. No Brasil, infelizmente, a gente tem um cenário que você vai na farmácia e você compra um corticoide injetável, que é extremamente perigoso se for mal utilizado, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente não pode, né, deixar de falar. Óbvio que a Uhum, gente sabe que existem dificuldades muitas vezes de acesso ao profissional. O dermatologista é muito difícil ser encontrado no SUS, né? Mas a gente sabe que tem muito paciente que tem esse acesso, mas que fica na inércia de tratar. Então, esse é o meu segundo conselho. Não subestimar os riscos de uma doença dermatológica. A doença dermatológica, ela não é só uma doença estética que afeta a pele e, ok, eu convivo bem com ela, não vou tratar. Quando é uma doença dermatológica grave, uma psoríase grave, dermatite, hidradenite, e aí essa inflamação, ela não fica confinada na pele. Então, eu preciso entender que, por mais que a pele possa até não me incomodar, algumas situações a gente vê os pacientes relatarem isso, existe inflamação sistêmica, né? Os multiórgãos estão ali sendo inflamados por essa doença dermatológica e tudo está em comunicação, né? Até o uhum, próprio cérebro está sendo ali vítima desse processo inflamatório. E aí a gente vê depressão, ansiedade, que você falou ali, ideação suicida, que hoje a gente sabe que não é simplesmente por conta só do aspecto da doença, mas sim por conta de um processo inflamatório que está lá promovendo alterações neuroquímicas, né? Então, o tratamento precisa ser feito, não subestimar as doenças. E terceiro se o seu tratamento não está surtindo efeitos legais, num tempo considerável de uhum, experiências, procure alguém que entenda então dessa doença, porque hoje, com a quantidade de imunoterapias que a gente tem para essas doenças, eu vou citar o exemplo da psoríase. Nós temos hoje 13 imunobiológicos para psoríase, né, 12 para psoríase vulgar, um para psoríase pustulosa. Então, é hoje difícil a gente dizer que um paciente não vai responder a nenhum tratamento. Então, se uhum. não respondeu a um, tem o segundo, tem o terceiro assim por diante, né? Então, eu acho que não desistir. Assim como eu falei, nunca desista, o médico, o paciente também não pode desistir, né? Com tantas tecnologias. Uhum. Perfeito. Muito bom, doutor Gleison. Novo bate-papo super legal.
Queria muito, mais uma vez, te agradecer. Como eu falei, o tempo voa, né? Estamos aí quase em 50 minutos de live. Nossa. Então, sei, sei da sua agenda, né? Tanto na clínica, como tanto de aulas, né? No Brasil e no mundo aí que você dá. Então, é um grande privilégio, uma honra ter você aqui, né? Colaborando com o nosso perfil, indústria farmacêutica. Agradecer muito e abrir aí para suas considerações finais. Obrigado, eu que agradeço o espaço, é um prazer a gente estar aqui junto depois de tantos anos, né, lá dentro do consultório, lá nos eventos, né, tá aqui. Uhum. Que bom, né, porque eu super admiro pessoas que ensinam o que aprendem, né, e que não guardam esse conhecimento, então você está transmitindo um conhecimento que é de valor inestimável, né. Parabenizo aí, que eu acho que a gente vai ter muita gente aí que vai crescer nas suas profissões com esses conhecimentos, né? Sabendo utilizar bem e crescendo nas suas carreiras. Espero que seja muito válido aí todos os vídeos que vocês vão ter a disponibilidade, os cursos, para que essas pessoas, né, subam, né, cresçam nas suas carreiras e tragam para a gente mais informações novas, para a gente levar para os pacientes mais oportunidades de se bem tratar, né? Maravilha. Obrigadão, doutor Gleison. Esse com certeza é o nosso maior propósito. Mais uma vez, obrigado. Conte conosco para o que você precisar e nos vemos. Vamos nos falando. Uma honra. Obrigado, Obrigadão. obrigado. Boa Uma ótima noite, semana, gente. viu? Um Igualmente. abraço. Boa Obrigado, gente. noite. Boa noite.